Olá! Começa agora mais um Entrevistas DPE e hoje o nosso bate-papo é sobre história, é sobre patrimônio, é sobre cultura. Isso porque em 17 de agosto comemoramos o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, uma oportunidade para refletir sobre a importância da preservação dos bens culturais que moldam nossa identidade e história. Então, hoje eu converso com Larissa Guimarães, ela que é superintendente substituta do IPHAN Roraima. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada pelo convite. Larissa, com certeza esse é um assunto que a gente pode abordar várias temáticas dentro de uma única temática. Afinal de contas, quando a gente fala de patrimônio histórico, muito tem a ser dito. Por isso mesmo, achei muito importante trazer vocês do IPHAN aqui hoje para esse bate-papo. Afinal de contas, a Defensoria Pública do Estado de Roraima tem também essa responsabilidade de trazer informação, de trazer essas curiosidades sobre o nosso estado, sobre a nossa cultura. Bem, antes da gente conversar um pouquinho mais sobre esta data específica, dia 17, que já está aí batendo na nossa porta, agosto está passando muito rápido, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Eu já fiquei sabendo que você é de Belém, chegou por aqui, porém já dedica o teu trabalho, já é dedicado ao IPHAN há muitos anos, não é verdade? Queria primeiramente agradecê-la no convite para vir falar um pouco sobre o IPHAN, sobre o trabalho, né? O trabalho que a gente desenvolve na instituição é uma forma também de tornar mais pública a informação, né, do que é esse órgão, de como ele funciona, de que ele existe aqui no estado de Roraima e que a gente está de portas abertas para conversar e dialogar sobre a missão institucional. Pois é, eu sou de Belém do Pará, estou no IPHAN como servidora antropóloga, minha área de formação em ciências sociais, com ênfase e habilitação em antropologia, desde 2012, quando eu ingressei no IPHAN Pará, e final de 2016 eu me mudei para Roraima e desde então estou na superintendência no estado de Roraima. E recentemente estou respondendo no cargo de superintendente substituta da instituição. Você é de Belém, Belém Norte, Roraima Norte. Como é que você avalia aí as nossas diferenças e nossas igualdades numa região tão grande como o norte do Brasil? Eu fico muito feliz de ser amazônida, de ter nascido na Amazônia, de ter realizado a minha graduação e a minha pós-graduação na Amazônia e estar exercendo também minhas atividades laborais na Amazônia. É bem diferente Roraima E assim, eu não posso também reduzir o Pará a Belém, ao Nordeste paraense. Também há muitas diferenças em relação, por exemplo, do Nordeste paraense para o Baixo Amazonas. Eu estou conhecendo, inclusive, um outro Pará desde que eu cheguei em Roraima, que foi aqui eu conheci mais pessoas que são de municípios do Baixo Amazonas, de Itaituba, Santarém, Faro, Oriximiná, e que era uma realidade muito distante, era um Pará muito distante de Belém. Então, isso está me fazendo refletir bastante, inclusive tem me feito refletir bastante sobre o que é essa Amazônia que a gente constrói, que Amazônias são essas, e trabalhar aqui em Roraima tem sido bem satisfatório nesse sentido, inclusive de desconstrução mesmo, e de refletir sobre outras realidades, outras possibilidades. O trabalho, ele tem uma linha, né, de atuação, o IPHAN ele tem uma linha de atuação, nós temos uma política pública instituída, mas a forma como a gente trabalha, os diálogos que a gente estabelece, eles vão mudando de local para local e tem sido, tanto no Pará como agora em Roraima, é um processo contínuo de aprendizado e eu estou muito satisfeita nesse momento de estar aqui, de estar conseguindo colaborar, né, com o trabalho, de estar conhecendo Roraima, porque eu entendo, eu chego de um outro estado, eu não posso encarar que eu conheça a realidade local, isso é um processo também, eu estou aprendendo,
Estou conhecendo aos poucos, apesar de que já estou há 7 anos, mas ainda assim eu estou me roraimando. E esse processo reflete também na minha atuação profissional e eu espero conseguir aprimorar ainda mais e conseguir me aproximar ainda mais da realidade daqui do estado, das realidades aqui do estado. Bom, eu também não sou roraimense, eu sou amazonense, mas moro aqui desde muito novinha, então eu posso dizer para você, seja bem-vinda, se sinta acolhida, abraçada por todos nós que já moramos aqui há um pouquinho mais de tempo, né? Bom, vamos falar agora dessa data, né? Dia 17 de agosto, Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Explica pra gente por que essa data é tão significativa. Então, essa data ela é alusiva ao nascimento do Rodrigo Melo Franco de Andrade. Ele nasceu no dia 17 de agosto de 1898, em Minas Gerais, Belo Horizonte, e é tido como um dos fundadores do que é hoje o IPHAN. Ele participou da criação, na época, 1937, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Era o ISFAM, que depois tem uma trajetória, inclusive, de como foi se estruturando esse órgão até chegar ao que hoje é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, o Rodrigo Melo Franco, ele participou da criação desse órgão em 1937, ele foi presidente desse órgão por 30 anos, fez parte dessa fase do Instituto, do serviço, que agora é Instituto, em que houve esse processo de reconhecimento do que foi estruturado, o que é esse patrimônio histórico e artístico, o que é esse patrimônio ligado a uma ideia de construção de identidade nacional. Então, a gente tem que contextualizar bem o que foi isso, né? Esse início do ISFAM na década de 30 e os próximos anos que se sucederam e como reflete na política, como a gente vem pensando até hoje. Muita coisa mudou, muitas reflexões foram inseridas, mas esse dia é uma forma de reconhecer que houve um processo anterior, que também dialoga com a própria criação do Instituto, e para reforçar que há um comprometimento a nível político, né, a nível governamental, de desenvolver políticas voltadas à valorização, preservação, conservação daquilo que a gente chama de patrimônio histórico e artístico, e agora a gente também tem utilizado mais a ideia de patrimônio cultural, né, o patrimônio cultural do Brasil. E o Rodrigo Melo Franco também é uma homenagem, é feita uma homenagem com uma premiação que existe desde 1987, que é o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é uma premiação voltada para reconhecimento de ações voltadas para o campo do patrimônio. Esse ano a gente está na 37ª edição. Então, as inscrições, inclusive, foram prorrogadas até agora, o dia 17 de agosto. A gente está prevendo a realização de uma segunda oficina explicativa do edital, ainda sem data definida, mas assim que tiver, a gente vai conseguir divulgar, a gente vai fazer uma ampla divulgação. São ações educativas, prioritariamente. Como é uma premiação, são ações que já tenham sido executadas, ou uma parte, pelo menos, dos seus projetos executados entre os anos de 2021 e 2023. Esse ano são 15 premiações de R$30 mil cada para todo o Brasil. E é interessante também que esse ano o tema da premiação é visibilidade de gênero na economia do patrimônio e é uma parceria entre o IPHAN com o Ministério das Mulheres. Então, são ações que tenham tido protagonismo de mulheres, de pessoas LGBTQIAPN+, e, enfim, a gente está aberto, inclusive, para dialogar um pouco mais sobre o que é esse edital, sobre essa premiação. Então, o Rodrigo Melo Franco ele está presente na instituição e o próximo dia 17 vai ser um momento também da gente conversar um pouco mais. Todo o Brasil vai ter alguma programação. Então, todos os estados estão prevendo algum evento, alguma oficina, uma roda de conversa para celebrar esse Dia do Patrimônio.
Eu achei muito interessante esse edital. Posso dar uma olhadinha? Pode, claro. Gente. Aqui estão as prorrogações das inscrições. Eu trouxe só essas impressões, mas está tudo disponível no site do IPHAN. É só acessar, que com certeza você vai ter outras informações e detalhes sobre isso, né? Só para a gente reforçar mesmo quem pode participar e quais são as medidas, quais são as ações que essas pessoas podem participar. O que seria especificamente? É muito amplo. É amplo. É muito amplo. Eu tenho um projeto de leitura que já está sendo desenvolvido. Pode? Se estiver tangenciando o patrimônio, sim. Tiver uma discussão alinhada, próxima, sim. E aí vai ter uma comissão estadual, aqui, né, em Roraima, cada estado vai ter a sua comissão que vai avaliar como foi desenvolvida a ação, se ela está dentro do escopo, porque é importante salientar que vão ser priorizadas ações que estejam dentro do escopo do tema, que é realmente a visibilidade de gênero. Então, são ações que são ou protagonizadas por mulheres, ou pela população LGBTQIAPN+, que estejam voltadas também para essa população, ações no campo do patrimônio que tangencia o patrimônio de valorização do trabalho, por exemplo, de ofícios e saberes relacionados a mulheres. Então, não que outras ações não possam ser inscritas, mas, por exemplo, esse ano também está se prevendo a valorização, né, um incentivo de pessoas negras e pardas. Então, isso vai ter vai agregar na avaliação. Então, a gente é um esforço muito interessante, muito importante do IPHAN de dar visibilidade a segmentos, né, a pessoas que historicamente foram muito invisibilizadas. Sim. E também dar visibilidade a ações que são voltadas a uma parcela da população que historicamente foi, né, infelizmente, a política ainda não consegue alcançar de um todo, invisibilizados. Então, é um esforço conjunto, é uma parceria entre o IPHAN e o Ministério das Mulheres. Perfeito. Eu reforço aqui, que eu já dei uma olhadinha aqui, estou com papel na mão, escuta só, gente, com o edital na mão. Eu vi aqui que os interessados podem concorrer a uma das 4 categorias. Categoria 1, pessoas físicas ou grupos e coletivos não formalizados. Categoria 2, cooperativas e associações microempreendedor individual ou microempresa. Categoria 3, demais empresas e institutos privados. Categoria 4, entidades da administração pública, direta, indireta, municipal, estadual ou federal. Que demais! Muito legal. Parabéns pela iniciativa. Achei bom demais. Agora, Larissa, como é que funciona o IPHAN de forma geral, né? Como é que é esse trabalho? Explica para quem não conhece ainda, só escuta esse nome lá longe, né? E não tem, assim, realmente um interesse de buscar mais a fundo. Porém, quem está aqui realmente quer saber, né? Então, explica pra gente como é que é esse trabalho, como é que é desenvolvido, por favor. Então, o IPHAN, ele é um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É uma autarquia que é vinculada ao Ministério da Cultura, que é um órgão federal. Então, o IPHAN é um órgão federal que tem uma representação em todos os estados. Nós temos a sede do IPHAN, que fica em Brasília, e cada estado tem a sua superintendência estadual. Aqui, a superintendência estadual em Roraima fica responsável pela aplicação, digamos assim, da política federal a nível local. Nós temos muitas áreas de atuação, mas tentando sintetizar de forma mais metodológica, que é uma forma como a gente também trabalha dentro da instituição, a gente trabalha nas linhas de patrimônio material, imaterial e educação patrimonial. Dentro do material, existem instrumentos de reconhecimento. Eu acho que o mais conhecido é o tombamento. Também trabalha-se com os sítios arqueológicos, com materiais arqueológicos, bens arqueológicos. Tem o campo imaterial, que é a minha área de atuação. É uma área bem mais recente dentro do IPHAN em termos de estrutura, de política, de 2000. E a educação patrimonial, que aí já são mais ações, atividades que busca transversalizar toda a nossa atuação institucional.
Então, aqui no estado de Roraima, a gente trabalha com o reconhecimento de bens, visando o acautelamento. Para o reconhecimento de bens também, não necessariamente que vai ser reconhecido, ou o bem vai ser tombado, ou vai ser registrado. Esses são os instrumentos que a gente utiliza dentro do IPHAN. O tombamento para bem material, o registro para bem imaterial. Mas a gente realiza várias pesquisas que identificam, dentre diversos grupos, comunidades, enfim, né, organizações sociais, formas organizativas, aquilo que elas consideram como suas referências culturais. E aí, a partir desse trabalho, a gente tenta estabelecer uma agenda de atividades e de ações. Então, a gente tem essa área de atuação relacionada aos bens acautelados, que aí, por lei, né, a gente tem que preservar, conservar, salvaguardar. E existem os outros trabalhos que não necessariamente são de bens acautelados, mas que a gente também se debruça e dialoga para tentar ampliar o escopo da política de patrimônio. Então, a gente dialoga com outras instâncias, né? O IPHAN não dá conta de tudo, porque também não é o escopo da política e não é o escopo da instituição. Mas a gente promove diálogos com outras instituições que também têm as suas atribuições. Então, dependendo da demanda que nos é apresentada, a gente tenta fazer essas articulações, tenta fazer esses diálogos e trazer, né, o patrimônio para diferentes esferas de representação, de atuação. É um campo muito amplo. Então, a gente acaba identificando, por exemplo, eu na minha área de patrimônio material, realmente quando eu converso com as pessoas. É elas que vão me trazer as demandas, elas que vão me mostrar como é que o IPHAN pode estar atuando junto com elas. Então, para mim é muito difícil tentar definir o meu trabalho na área de patrimônio material sem ter, né, esse contato e entender, olha, nesse momento o que é que está sendo demandado, como é que o IPHAN pode atuar junto, por exemplo, a populações indígenas, a comunidades tradicionais, por exemplo, de matriz afro-brasileira, de matriz africana, a população quilombola, a população em geral, de um modo geral, por exemplo, os capoeiristas, que é um bem registrado a nível nacional pelo IPHAN desde 2008, que na verdade é a roda de capoeira e o ofício dos mestres de capoeira. Então a gente já faz um trabalho com os capoeiristas há bastante tempo, e os capoeiristas são muito organizados, dialogam bastante com o IPHAN. Então, realmente é um trabalho muito bom que a gente tem desenvolvido, né? Que eu tenho conseguido acompanhar e auxiliar, né, pela instituição dar desenvolvimento para essas ações. Mas saindo um pouco do imaterial, a gente indo para o material, tem a preservação de bens, né? Bens edificados, paisagens, bens móveis. No estado de Roraima, tem apenas um bem tombado, que são as ruínas do Forte São Joaquim, no Bonfim. Existem outros 2 processos de tombamento, mas esses processos de tombamento, precisam ser dado andamento. Então, eu não tenho atualizações para lhe trazer nesse momento, né, para compartilhar para quem está ouvindo, mas em relação às ruínas do Forte São Joaquim, também é um bem arqueológico, né? E na área de arqueologia, a gente tem diversos sítios arqueológicos de diversas, né, cerâmico, arte rupestre, em terras indígenas, enfim. Então, tem um trabalho muito amplo, muito vasto de atuação do IPHAN. Os bens, por exemplo, os bens arqueológicos, pela lei, eu sempre tenho que anotar essa lei da arqueologia, a 3.924 de 1961, os bens arqueológicos, eles são de competência da União. Então, cabe ao IPHAN realizar os trabalhos de preservação, de conservação e de acompanhamento relacionado aos bens arqueológicos. Então, é um trabalho inerente à instituição. E nesse campo da arqueologia tem se desenvolvido diversos projetos
A gente também atua no licenciamento ambiental para anuência, né, de empreendimentos, que também é algo que movimenta bastante o IPHAN atualmente, não só em Roraima, mas em todo o Brasil. Enfim, são muitas possibilidades. Eu acho que, inclusive, é uma boa, né, de pensar como é que a gente consegue aproximar mais a população, né, as populações do nosso trabalho. Enfim, é muita coisa, é bastante coisa. Eu não sei se a gente pode passar aqui alguns dias conversando. Eu acho super interessante que você conseguiu pontuar de uma forma bem fácil de entender realmente como é que é desenvolvido esse trabalho. E eu gostaria muito que você falasse um pouquinho mais sobre a tua área de atuação, que são os bens imateriais, que eu percebi que realmente é algo que, pelo menos foi o que, né, você me fez entender. Eu entendi que você gosta muito, que é algo que faz o teu olho brilhar, que realmente... E eu queria que tu explicasse pra gente como é que é feito, o que a gente pode caracterizar como um bem imaterial e como é que é essa busca, né, porque a cultura, ela tá sempre em desenvolvimento, né? Em adaptação, também na época da pandemia a gente viu muito isso, viu essas adaptações dos movimentos culturais. Como é que é feito? Explica pra gente, como é que é essa pesquisa? Eu fico muito feliz de transparecer, porque eu gosto realmente do que eu faço. Eu gosto dessa área de patrimônio material, fico muito feliz de trabalhar, né, com ela. Então, a gente tem aqui vários trabalhos que estão em desenvolvimento, várias coisas para entregar, articulações ainda por fazer, mas somos poucos também na superintendência. Para cada área, praticamente temos uma pessoa ou não tem. Então, na arqueologia temos uma arqueóloga. Para patrimônio imaterial, sou eu. Para bens tombados, a gente tem uma técnica em edificações, que está de licença, inclusive nesse momento, licença maternidade. Então, nós somos poucos, mas a gente tenta fazer o máximo que dá, né, dentro das condições que a gente tem. Aqui do imaterial, atualmente, nós estamos na salvaguarda da capoeira, realizando trabalhos da salvaguarda da capoeira. Inclusive, o Dia do Patrimônio, dia 17 de agosto, que vai ser... Hoje nós estamos no dia 8, então... antes do dia 17, dia 13, mais alusivo a essa data do dia 17, no dia 13 de agosto, no Malocão da UFRR, a gente vai fazer o evento alusivo a essa data do Dia do Patrimônio, do Dia Nacional do Patrimônio Histórico, ou o Dia Nacional do Patrimônio Cultural, que vai ser a entrega, né, o lançamento e a entrega do Plano de Salvaguarda da Capoeira no estado de Roraima, e do segundo volume das músicas da capoeira no estado de Roraima. Então, o plano de salvaguarda, ele é um documento previsto dentro da nossa política institucional. Não vou ficar citando normativas aqui, mas tem normativas específicas para isso. É previsto esse documento que condensa as expectativas, aquilo que se espera para a preservação da feita que é registrado bem. Ok, registrou-se. E agora? Então, o plano de salvaguarda, ele é um documento em que a gente tenta sistematizar o e agora, para demandas, ações de curto, médio e longo prazo. Então, não é para ser um documento que vai fazer referência apenas a 1 ano, 2 anos. A ideia é que ele se prolongue, mas, claro, passível de atualização. Como você bem disse, a cultura, ela é dinâmica. Então, a gente tem que levar em consideração que a cultura é feita por pessoas e as pessoas são dinâmicas e as situações, os contextos, as conjunturas mudam. Então, o documento, ele não é um documento final, né? Ele é um reflexo de demandas de agora e que a gente espera que a gente vai ver o quanto que vai ser avançado. Nem tudo que está listado, por exemplo, no documento, são atribuições do IPHAN, mas que o IPHAN pode intermediar junto às instâncias competentes.
por exemplo, no campo da educação, de valorização do professor de capoeira, inserção de disciplinas de capoeira nas escolas. O IPHAN ele pode intermediar, por exemplo, no diálogo junto às secretarias estaduais, ao próprio Ministério da Educação, às instituições de educação, tanto da educação básica quanto de nível superior, ou da educação básica, técnica e tecnológica. Então, são possibilidades muitas. Quando a gente elabora, por exemplo, esse tipo de documento, o plano de salvaguarda, é essencial que eles participem. Então, a organização desse plano de salvaguarda, ela foi feita por eles. Os textos são deles. A única coisa que eu acho que eu participo é de uma apresentação, eu faço um arremate de como foi estruturado aqui o Comitê Gestor de Salvaguarda da Capoeira, que foi formado em 2012 aqui em Roraima, ou seja, tem 12 anos de formação, mas foi um convite, inclusive eu escrevi a convite. Eles me convidaram, eu aceitei e escrevi, mas todo o texto, tudo que está aqui, foi escrito por eles, e uma parte que já são a organização das ações previstas foi algo que foi construído em diversos contextos, mas prioritariamente quem elencou? Eles, os próprios capoeiristas que fazem parte do comitê gestor. Então, é um documento essencial que, para se pensar em política pública voltado, por exemplo, para capoeiristas, homens e mulheres, meninos e meninas capoeiristas, quem melhor para falar sobre isso? Os próprios capoeiristas. Cabe à instituição ouvir e tentar, né, dialogar dentro daquilo que faz parte, né, das nossas atribuições, avançar, inclusive, naquilo que a gente atua, né? A gente também não fica estacionado, né? Porque uma normativa diz isso, fica naquilo. Não, as normativas também mudam, mas é necessário que a gente faça esse trabalho mais diretamente, que eles tragam isso para a instituição. Então, acho que é muito interessante de citar aqui que, ao final, a edição do IPHAN, ela não prevê essa logomarca aqui da salvaguarda da capoeira. Esse tipo de edição da editoração, ela prevê apenas o uso das edições IPHAN. Então, foi uma demanda dos capoeiristas de que constasse na publicação tanto a logomarca do IPHAN quanto a logomarca da salvaguarda. Isso foi levado e a gente conseguiu finalizar esse material com a logomarca da salvaguarda da capoeira. Então, foi o primeiro plano de salvaguarda, depois que foi ratificado, digamos, que as edições teriam, né? Então, assim, a instituição também não está congelada. Ela está aberta. É importante que o diálogo aconteça, está aberta ao diálogo e as modificações, né? Como aconteceu, por exemplo, só citando, né, que eu olhei aqui a última capa e lembrei dessa situação. E então vai ter no Malocão às 18h30, o lançamento é aberto ao público. Então, vai ser um grande evento, muito esperado esse plano de salvaguarda. Agora a gente vai ter o lançamento do formato impresso e também vai ter o digital, que vai ser disponibilizado no site do IPHAN. Tudo é gratuito, os materiais do IPHAN eles são gratuitos, eles não podem ser comercializados. Eu não sei como eles vão organizar a distribuição do plano de salvaguarda, porque é um material deles também, né, dos capoeiristas e das capoeiristas. Mas na hora, inclusive você está muito bem-vinda, Lana, a participar. Vocês que estão aqui, nós não estamos só nós duas, mas estão todos convidados a participar, a prestigiar, conhecer um pouco mais. Talvez, vou dar um spoiler. Ai, por favor, por favor. Talvez a gente consiga apresentar um teaser do vídeo documentário que está sendo feito da Capoeira de Roraima, também roteirizado todo por eles. Então, né, pelo comitê gestor, junto com a Federação Roraimense de Capoeira, é importante citar que tem essa parceria. Então, o evento ele é um evento do IPHAN, junto com o Comitê Gestor de Salvaguarda da Capoeira
e a Federação Roraimense de Capoeira. Então, todos bem-vindos, Malocão da UFRR, dia 13 de agosto, a partir das 18h30. Você falou que recebeu o convite. Como foi para você receber esse convite? Porque eu trabalho com eles. Eu tô sempre ali, tem que chamar para reunião, para fazer a contratação. A gente faz de tudo no IFAM, né? Então, por exemplo, para fazer essa impressão, quem cuida da contratação sou eu. Eu que vou atrás das gráficas, pego a cotação. Ela foi diagramada toda pela nossa divisão editorial lá em Brasília. Eu queria agradecer muito a eles que fizeram um trabalho muito bacana, muito bonito e muito dialógico, sempre voltando com material. Aí a gente apresentava aqui para eles pontuavam, retornavam. Então, a capa foi uma sugestão que eles colocaram. Não, a gente quer que realce Roraima, a gente quer que o plano de salvaguarda tenha Roraima muito mais marcado. Então, nada mais marcante do que a bandeira do estado. É isso que eu já ia comentar, que a capa do plano é a bandeira do estado de Roraima. Isso. Com vários símbolos em cima, mostrando a identidade justamente desse movimento da capoeira, né? Que tudo muito bem pensado. E essas ilustrações aqui, que inclusive estão dentro em todo o plano, né? Algumas páginas não, mas essas ilustrações são do mestre Papel, mestre de capoeira daqui de Roraima. Ele fez as ilustrações, eles escolheram quais as ilustrações que iriam, né, passar por esse processo da editoração. Então, quis se dar também destaque ao trabalho que é realizado pelos capoeiristas também, textualmente, graficamente, tudo é um trabalho deles. Então, assim, eu até apareço aqui na organização, meu irmão é o último, mas a minha participação foi mesmo assim, né? De acompanhar, de dialogar, estabelecer esse contato com a sede do IFAM, enfim, né? Dar a devolutiva, olha, chegou o material. Eu também estive afastada por um tempo de licença, capacitação. Quem assumiu foi a Leide Amorim, que é técnica em edificações, então ela assumiu, né, esse acompanhamento. Agradecer também a Leide, porque o processo anda com eles, mas tem que andar dentro da instituição. Então, a Leide foi essencial para dar continuidade nesse trabalho, que quando eu retornei, ele já estava bem avançado. Então, nos oportunizou lançá-lo agora. Então, um trabalho muito bonito. Infelizmente, vocês agora que estão nos acompanhando não conseguem ver nesse momento, mas com certeza vai estar disponível no site, como você mesmo já disse. Dá para ver no dia 13 de agosto, lá no Malocão também. Vai estar lá. Com registro fotográfico, todo esse contexto histórico da evolução da capoeira no estado de Roraima. Inclusive, tem uma parte aqui, escrita pelo professor Tom, que conta a história da capoeira em Roraima, fazendo todo esse caminho. Inclusive, tem uma parte aqui que ele menciona que a capoeira é reconhecida como patrimônio imaterial da cultura do Brasil, sendo praticada em todos os estados do país. Portanto, aqui em Roraima não seria diferente. E ele conta que em Roraima é um estado novo, reconhecido a partir da Constituição de 1988, e desde aí ele vem traçando aqui a história da capoeira, né? Inclusive, olha, um momento marcante que ele ressalta no texto dele para a capoeira em terras de Macunaíma ocorreu em 1978, com a chegada de Carlos Bruno, vindo do estado do Amazonas, que trouxe aí um pouquinho dos conhecimentos da capoeira que ele já tinha. Aí ele vai pontuando ano a ano a evolução da capoeira no estado de Roraima, incluindo aqui no ano de 1989, que Renato Lopes chegou a Boa Vista, que é o mestre Renatão, que é muito conhecido no universo da capoeira aqui em Roraima. Eu acredito que uma das maiores vitórias do movimento da capoeira aqui
Em Boa Vista, foi a sede lá no Parque Anoá, que foi um momento ali de divisor de águas, que é um lugar que a população está sempre ali transitando, e muitas vezes quando o parque ficou, às vezes, esquecido um pouquinho, poucas pessoas iam, eles continuavam dando vida àquele espaço tão bonito, tão agradável, e continuaram dando também movimento a essa cultura tão importante que é patrimônio do Brasil. Uhum, sim. Então, o que mais que a gente pode ressaltar sobre esse trabalho? Plano de salvaguarda é um plano para manter a tradição? Não. Me explica, por favor. O plano de salvaguarda é um documento de referência. Ele é pensado para funcionar como um documento de referência. É um documento de referência para se prever, né, se colocar nele demandas, ações, aquilo que se quer para a manutenção, né, para o que a gente chama promoção e sustentabilidade do bem registrado. Então, a valorização dos conhecimentos dos mestres de capoeira, como é que a gente pode fazer isso? Isso tudo é pauta de reunião, de reuniões, de reflexões. Como é que é aqui? Boa Vista é da mesma forma para quem está em Mucajaí, para quem está no Bonfim. Os capoeiristas realizaram um mapeamento, inclusive eles foram e realizaram um mapeamento de como está a capoeira nos demais municípios. Para a gente do IFAM é muito mais fácil a gente contactar a quem está em Boa Vista. É mais difícil da gente alcançar os demais municípios. Então, eles fizeram esse trabalho, se eu não me engano, de 2016 a 2018. Esse trabalho de mapeamento, identificação. Onde é que estão as escolas de capoeira? Onde estão os professores de capoeira? Não só mestres de capoeira, mas também instrutores, professores, contramestres, graduados, graduandos, alunos. Onde é que eles estão? Eles estão praticando? Eles têm escola? Eles têm alunos? Como é que está, né? A capoeira em Roraima. Isso também resultou numa outra publicação, que é Capoeira em Roraima, mapeamento dos grupos, que também está disponível no site do IFAM. Além desse, tem a história da Capoeira em Roraima. Vou contar a minha história. Os dois foram lançados em 2019. Mas essas informações estão dentro do plano de salvaguarda também, dessas publicações. Então, a gente já tem alguns que a gente chama de produtos, né? Alguns resultados de trabalhos, que é uma forma da gente documentar e tornar público essas informações, de mostrar outras narrativas de construção, de entendimento da história de Roraima. Uma história de Roraima a partir da perspectiva também dos capoeiristas, daqueles que praticam a capoeira. São construções de narrativas. Então, é importante a gente estruturar isso e prever no plano de salvaguarda é algo que é pensado para todos os bens que são registrados. Então, não é só a capoeira. A ideia é que todos os bens tenham os seus planos e que esses planos possam ter essa utilidade, né, de ser um documento de referência para o planejamento de ações, para a organização de demandas e que vão ser executadas a curto, médio e longo prazo. Então, a estruturação do plano de salvaguarda também não é uma etapa tão rápida, mas enquanto a gente estrutura, a gente já vai trabalhando. A salvaguarda é uma das partes que eu também gosto bastante de trabalhar, porque é uma continuidade, né, da política. Depois do registro, que é um momento extremamente simbólico, importante, emocionante, né, de quando você tem título de Patrimônio Cultural do Brasil, aí agora a gente vem aquele trabalho de base, de formiguinha, junta, conversa, pesquisa, procura, recebe, dialoga. Então, eu gosto muito também desse processo, desse trabalho. No estado de Roraima, a gente tem são 7 bens de abrangência nacional e que, inclusive, né, quem se sentir contemplado, o IFAM está de portas abertas para dialogar ao ofício dos mestres de capoeira, a roda de capoeira, as matrizes do forró, literatura de cordel, repente, ofício das baianas de acarajé
E, mais recentemente, o ofício, saberes e prática das parteiras tradicionais do Brasil. Então, a gente está com esses 7 bens, com salvaguarda, assim, que o IPHAN tem uma missão, né, institucional de desenvolver as salvaguardas e elaborar, né, tentar se aproximar e elaborar documentos e propor ações de valorização desses bens patrimonializados, que são as próprias pessoas. Sim, fantástico, fantástico. E, inclusive, também tem um material musical, né? Sim. Que tem a questão, não é só o livro impresso, a pesquisa impressa ou em PDF, mas também tem todo esse resgate das músicas. Como é que foi isso? A capoeira é assentada na oralidade. Então, as músicas é algo que foi colocado por eles. São músicas que são de composições, a maioria das músicas é composição deles, né? É composta por eles. Trazem a capoeira em Roraima. Eles que tocam. Então, o CD é o 2º volume, né, que está sendo lançado agora. Vai ser lançado no dia 13, junto com a publicação. As músicas estarão disponíveis para ouvir. E é um processo também. É um processo deles. Eu fico. Eu não sei nem o que falar muito bem, porque da minha parte foi viabilizar que acontecesse, né? O que é necessário? É necessário ter um estúdio de gravação, né? A gente tem um espaço. Então, basicamente, o trabalho do IPHAN foi proporcionar o acesso ao mínimo, né? Ao equipamento mínimo para que se possa executar a gravação de música e depois a disponibilização. Então, mas eles, melhor do que eu, podem falar de todo o processo, de como foram os encontros. Foram vários ensaios, e vai e volta, e grava uma vez, grava de novo. Então, a capoeira Angola, capoeira regional, então também tem, né, as suas especificidades. Não vou falar diferenças, mas especificidades, suas características. Então, é um trabalho também de coletividade. Eu acho que tudo isso, o que está sendo divulgado, né, agora, é um trabalho coletivo, de coletividades, e que está dando frutos, né? Aquilo que eles almejavam também, que eles gostariam. E tem mais coisa para vir pela frente, né? Então, o trabalho continua, não encerra aqui. Daqui já vai mais outras coisas. Eu acho isso fantástico, que realmente é o resultado de muita pesquisa, de muito estudo, de muita dedicação, de união, né? E a gente percebe também que, como você mesmo falou várias vezes, é uma iniciativa deles que buscou o apoio de vocês. Então, muitas vezes, se tem outros movimentos, né, que também busquem essa orientação para ter isso, de certa forma, já ali mapeado, para a gente pensar daqui uns anos na cultura do estado de Roraima, né? Está sendo construída pouco a pouco, está unindo as culturas, as culturas estão se misturando, e daqui a alguns anos, o que a gente espera ter como resultado e como arquivo de tudo isso que está acontecendo, né? Sim. E construir outras narrativas mesmo de Roraima, a partir de vivências, experiências que muitas vezes não estão documentadas. A gente está gerando documentos de consulta também, né? Eu acho que isso é muito importante de ser tocado. Então, a gente está gerando documentos de consulta, documentos que trazem também uma presença, né? As presenças em Roraima a partir enfim, né? de outras pessoas, né? Que muitas vezes não estão nos livros, né? Não aparecem tanto, né? A gente está... Eu espero, né, que esse ano a gente consiga também encaminhar mais um documento. Isso aí a gente tem que conversar bem mais aproximado com
um povo de matriz africana, mas há uma perspectiva de lançar resultado de um encontro que nós fizemos ano passado, Salvaguardar Afetos. Como é que é esse movimento aqui no estado de Roraima? Vixe, aí a gente vai precisar de um outro... Outro podcast. Me conta como é que é esse movimento. Nós temos... tem essa união, terreiros, tem crescendo muitas a união. Casas de matriz africana, muitos terreiros, muitos ilês. Em Boa Vista, fora de Boa Vista. A gente realizou trabalhos de mapeamento dentro do IFAM, em um determinado momento também em parceria com a UFRR, que resultou numa publicação Fé e Resistência, que está disponível no site da UFRR e no site do IFAM. Muito fácil de achar, tá? Joga no Google que acha, né? Eu posso falar do Google? Pode, claro! Claro! Então, é só procurar, que está disponível em PDF, e também a gente tem impresso para consulta na superintendência. E foi um processo também de conversa, de diálogo, e é um livro que foi escrito por eles, né? Foram realizadas entrevistas, e a partir de um roteiro pré-estruturado, e aí eles se sentiram à vontade de falar, foram feitas as transcrições, e aí eles são os autores dos seus próprios capítulos, que falam um pouco da sua vivência, da sua relação com a sua religião, com o candomblé, com a umbanda, com as diferentes linhas do candomblé e da umbanda, né, as nações dentro do candomblé. Então, você tem Queto, Banto, Minas Gerais, Nagô, então muito variado. As presenças deles no estado de Roraima, na cidade de Boa Vista. O mapeamento priorizou, né, foi feito apenas aqui na cidade de Boa Vista, mas a gente tem planos de ampliar. A ideia é ampliar, e ainda assim falta muito, né, para ser feito. A gente ainda não realizou trabalhos com adeptos do Terecô, por exemplo, que a gente sabe que tem, mas a gente ainda não conseguiu alcançar, né, para fazer o trabalho. Mas a gente tem que refletir em cima das nossas próprias dificuldades, né, dos acessos. E é isso. Tem esses trabalhos. Vai ter agora ser iniciado um trabalho com detentores, né, com cordelistas. É um trabalho que está sendo feito entre o IFAM e a UFRR, sob coordenação do professor Silvio Ramires, lá no curso de Ciências Sociais. Ele está como coordenador da pesquisa, e a ideia é fazer oficinas, identificação dos cordelistas. E essa é uma parte do trabalho dessa parceria, e também tem a parte do IFAM de tentar estruturar o plano de salvaguarda, de nós nos aproximarmos. Eu ainda não consegui fazer isso, de nós nos aproximarmos e pensarmos, né? E agora? Foi registrado. Muitas pessoas, inclusive, não sabem que foi registrado, o que é esse registro pelo IFAM. Ainda é uma política muito invisível ou nebulosa. Alguém já ouviu falar, mas não sabe muito bem o que é. Então, faz parte também do trabalho a gente tentar tornar, né, mais próximo, né, mais palpável. As pessoas, para elas se sentirem contempladas, elas têm que dialogar com a vivência delas, com a vida dela, com o cotidiano, com as expectativas. Então, faz parte também do nosso trabalho fazer isso, nos aproximarmos e tentarmos trazer, né, pautar na política aquilo qual é a sua demanda relacionada a esse bem que foi patrimonializado. Não sei se eu acho que eu falei muito. Não, mulher, eu gostaria de saber como é que a gente vê que tem esses diálogos, né? Como é que é o diálogo com os povos indígenas? Do IFAM em Roraima com os povos indígenas. Como é que é esse diálogo? E aí são vários povos, né? Cada um precisa de um diálogo. E dependendo da situação também. Então, se você está falando de bens arqueológicos, é uma forma de uma tratativa, uma forma de diálogo. Se você está falando de registros de bens, é outro diálogo. Inclusive, a gente está com um processo de registro de que a gente chama, né, de um bem cultural indígena, de um patrimônio cultural indígena. A gente tem um processo de registro aberto, que a gente espera que a gente consiga
prosseguir com ele já está há alguns anos aguardando para ser dado prosseguimento, mas por várias questões a gente não conseguiu, mas agora a gente espera que consiga caminhar. Mas até o momento, por exemplo, a gente fez um inventário nacional de diversidade linguística, uma parte, né, especialmente da língua wapixana, na região da Serra da Lua, sob coordenação da professora Ananda Machado, da UFRR. Ela está dando continuidade a esse que a gente chama INDL, já com a língua voltada para a língua macuxi. Então, a gente tem várias publicações, vão sair agora vídeos legendados com histórias em wapixana, com legendagem em inglês e português. Vão sair publicações também com histórias wapixana. Muito bacana. Se souber, eu tinha trazido, né? Pelo menos para mostrar algumas dessas publicações. Uma ainda tá só a boneca, né? Que eu fiz a revisão, a análise, mas E agora, no mês de outubro, também, o IPHAN apoia, a gente está na 7ª edição, já tem 6 anos, o Encontro de Professores e Intérpretes de Línguas Indígenas de Roraima. Então, de 16 a 18 de outubro, vai ter o Encontro de Professores e Intérpretes de Línguas Indígenas de Roraima, que esse ano vai ser em Boa Vista, no CAF, até o momento, né, que a informação que eu tenho é no CAF, e na terra indígena Kanauani. Essa informação que eu tenho talvez atualize, mas a gente está trabalhando, né? Tem uma comissão organizadora, inclusive a professora Ananda Machado faz parte dessa comissão organizadora, tem outras pessoas, né, da OPIR. É um evento que é organizado prioritariamente pela Organização dos Professores Indígenas de Roraima, junto com a UFRR, por meio desse programa de valorização de línguas indígenas, vinculado à UFRR, e o IPHAN entra como apoio na realização do evento, nesse entendimento de que a língua é um componente muito importante da identidade e da cultura. E é essencial a valorização da língua para a valorização daquilo que é considerado cultural, para a valorização da pessoa, né, das suas tradições, da sua cultura, da sua visão de mundo, daquilo como você entende que é importante, da sua identidade quanto pessoa que faz, quanto coletivo, sua identidade individual, mas a sua identidade coletiva também, da memória, fortalecimento também da sua ligação com o seu território. Então, é isso. O IPHAN ele participa apoiando na realização do evento e também é um evento aberto, de 17 a 18 de outubro. Agora, vamos para o 7º Epilir. Maravilhoso, com certeza um momento que vai ser uma troca ali muito importante, um intercâmbio muito bom cultural entre, né, os povos indígenas, porque cada língua tem as suas características, Sim. Enfim. E a prioridade do evento é valorizar o ofício, os saberes dos professores. Então, são os professores que têm uma grande responsabilidade nas suas comunidades, sejam elas nos territórios indígenas ou nas cidades, né, nas sedes das cidades, na cidade de Boa Vista, mas os professores têm uma atuação preponderante para a valorização e manutenção da língua. Então, é um evento que é voltado prioritariamente para professores indígenas. Trabalhar como elaboração de material didático na língua, trabalhar com aspectos linguísticos, né, específicos da língua, enfim, é uma infinidade de possibilidades e que eles apontam e que é bem interessante de acompanhar, inclusive não indígenas, é muito importante, né, que se informe e acompanhe também como é que está sendo trabalhado, né? Como é que estão sendo trabalhados os estudos de línguas e as disciplinas que são dadas, né? As disciplinas curriculares, o currículo indígena também, né? A Base Nacional Curricular ela é debatida. Como é que está sendo aplicado o currículo nas comunidades indígenas, né?
Então, é bem interessante. Por isso que é um evento aberto ao público. Ele é voltado prioritariamente para professores, mas acho que é importante que a população em geral participe e aprenda, né? Pare e aprenda e aprenda, né? Ouvindo as experiências. E provavelmente também início de novembro a gente vai ter um outro lançamento. Eu trouxe uma lista de eventos. Nossa, qual vai ser? Novembro? Eu acredito que início de novembro. Segundo semestre, então, realmente bem movimentado. Que é o patrimônio acautelado de Roraima, que aí traz o patrimônio material. Voltado especialmente para o patrimônio material. É um trabalho de socialização da atuação do IPHAN relacionado ao patrimônio cultural material. E houve a tradução desse material para a língua macuxi, wapixana e yanomai. Então, está em português, macuxi, wapixana e yanomai. A gente vai fazer, né, esse lançamento. A gente ainda não tem uma data definida, mas eu acredito que final de outubro, início de novembro. Então, estão todos convidados também. Muito obrigada. Para participar, para prestigiar. Vai ter impresso e digital. Finalizando, já caminhando para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para você, diante dessa data tão significativa, que é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico e do Patrimônio Cultural do Brasil, eu gostaria de saber para você de que forma que a população pode contribuir com esse movimento, né? Com essas iniciativas de preservar o nosso patrimônio. Uhum. Acho que é importante que haja uma maior aproximação também das instituições que trabalham mais diretamente com a política pública de patrimônio cultural, né? É necessário que haja uma maior aproximação para as pessoas também terem um melhor entendimento do que é isso. Né? Existe esse patrimônio cultural que é pensado enquanto política pública, e aí os municípios, o Estado e a União têm as suas formas de lidar, né? Suas normativas, e também existe o entendimento da população, né? De como ela apreende essas... O patrimônio cultural acabou se tornando um termo até de um certo uso, né? De um uso corriqueiro, mas é necessário que a gente ouça, escute, a gente possa nos aproximar e compreender, mas o que é patrimônio para você? Qual é o seu entendimento? Então, como eu havia falado no início, eu acho que a ideia de tombamento, por exemplo, ela é uma ideia muito mais disseminada. E aí pensa-se em tombamento, em patrimônio enquanto algo velho, parado, antigo, colonial. E não é só isso. Então, é um trabalho também de entender o que leva, né? Qual é o entendimento que a população tem, que as pessoas têm, e como a gente pode trabalhar para dirimir isso, né? Desconstruir isso e mostrar, não, patrimônio não é aquilo só que é antigo, não é aquilo que é velho, que está parado, que está congelado, ou que tem que ser congelado. Tem que representar um tempo de não sei há quantos séculos atrás, então ele não pode ser modificado. A gente precisa trabalhar, né, nos aproximar e dialogar, não, mas calma. Em relação a quê? Que tipo de patrimônio é esse? Como é que o Estado ele não pensa de uma só forma? Então, quando a gente fala a população tem que preservar o seu patrimônio, fala, mas que ideia de patrimônio foi construído junto com a sociedade? Então, sim, acho que é um diálogo muito importante da gente fazer, né? Para se pensar em preservação. Acho que é importante a gente refletir antes, mas o que é o patrimônio? E a gente está aqui, né? Tentando, na medida do possível, fazer essa aproximação e aumentar o nosso escopo de atuação, de reflexão e nos aproximarmos mais, né, da população dentro daquilo também que ela demanda do IPHAN, né? Então, você, enquanto pessoa, você pode demandar o IPHAN de diferentes formas. Você pode demandar o IPHAN enquanto proprietária de uma casa histórica, você pode também ser capoeirista, você também pode ser, né, enfim, não estou conseguindo nem
Independente da área. Você pode acionar o IPHAN dependendo de diferentes formas, né? Enquanto um cidadão, enquanto uma pessoa que está preocupada, por exemplo, com alguns prédios que são considerados históricos. E também um trabalho do IPHAN é tentar levar, né, que o patrimônio histórico não é incumbência só da União. É uma incumbência também do governo estadual, dos governos municipais. E é importante para o IPHAN estreitar esses diálogos com essas outras instâncias de governo, para que haja também a possibilidade de gestões articuladas, compartilhadas, com propostas, inclusive, de ações em parceria, né? Entre governos do estado, entre os municípios. Essa aproximação é muito importante. Então, quando o IPHAN está de portas abertas, está aberto para a sociedade civil, tanto também para as instâncias governamentais e não governamentais. O diálogo é necessário. É muito necessário que a gente articule, que a gente dialogue, que a gente se aproxime para pensar no bem público, né? É verdade. A informação, o diálogo sempre faz muita diferença. Então, minha gente, como vocês puderam perceber, segundo semestre de 2024, muitas ações desenvolvidas pelo IPHAN. Hoje o nosso bate-papo foi sobre o Dia Nacional do Patrimônio Histórico e do Patrimônio Cultural, mas a gente pode observar que vai muito além de um dia, né? É um trabalho desenvolvido dia a dia, um ano inteiro, anos seguidos. Então, diante disso, para a gente finalizar, eu gostaria de saber algo mais que você gostaria de ressaltar? Sim. Por favor. Todos novamente convidados para o nosso evento do Dia do Patrimônio Histórico, que vai ser no Malocão da UFRR, no próximo dia 13 de agosto, a partir das 18h30. Então, vai ser o lançamento do Plano de Salvaguarda da Capoeira de Roraima e o lançamento das músicas da Capoeira, volume 2. Então, todos convidados. É um evento realizado pelo IPHAN, junto com a Federação Roraimense de Capoeira, o Comitê Gestor de Salvaguarda da Capoeira e o apoio da UFRR. Perfeito, Larissa. Muito, muito, muito obrigada por esse bate-papo. Gostei muito de conhecer Obrigada um pouquinho também mais. Pelo convite. Nós que agradecemos, porque eu gostei muito de conhecer um pouquinho mais do trabalho desenvolvido pelo IPHAN, de uma forma geral, mas também, principalmente, o que está sendo desenvolvido aqui em Roraima. Muito obrigada. Obrigada também. Finalizamos agora mais uma Entrevistas DPE. Se você gosta de assuntos de interesse público, basta nos acompanhar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Lana Francis e até a próxima.